E aí, gente, como é que vocês estão? Boa noite, professor. Como você tá, beleza? Ô, quanto tempo, hein? E aí, eu casei que você vai pedir um hambúrguer, isso sim. Só tô aqui em hambúrguer só, não tô aqui pra ver aula, não. Quando todo mundo entrar, eu vou fazer a tua propaganda aí tu sai da aula. Beleza. E aí, você tá boa? Tranquilo, né? Que nem mais, só eu e o porteiro. Porteira, na aula remota, né? Que agora não é mais aula EAD, é aula Aula remota. remota. Bicho, eu estacionei o carro na frente da mais hoje. Isso é muito É, estranho, cara. Uma hora dessa tava cheio de gente aqui. descabelado procurando. O senhor vai Cara, passar só o demonstrativo da matéria hoje? eu vou passar os planos para vocês e explicar a disciplina. Aí na semana que vem a gente já vai ter os slides propriamente ditos. Ah, Mas beleza. É mesmo porque sendo só apresentação hoje, mesmo assim eu vou colocar essa gravação também na plataforma para vocês. E aí, não, beleza. vocês Tem mais tiveram aula entrega. normal essa semana toda? Valendo, com a Ana, valendo. Aula valendo, assim. Quem, E quem é aí, pro- a aula- quem é professor de vocês esse semestre? Sou eu, a professora Ana, Elisângela é? ela é. Sim. Elisângela, Ana Paula e a Silva Professora Santos. Silvia, A já Silvia teve Obstetrícia, matéria né? valendo pra gente. É, a Silvia Obstetrícia, né? Exatamente. E a Ana Paula. Pediatria. Quem é a Ju que eu não tô lembrado? Carla. Juliane Carla? Não era uma que tava Carla grávida? Juliane. Eu estou grávida. Ah, então é essa mesmo, me Vocês lembro. correm rápido, né? Meu É, Deus. quem falou não foi ela, não foi as redes sociais. Cabelo encaracolado, eu acho, né? Um pouco. É, exatamente. Aí tá vendo como eu lembro de todos vocês? Muito bem, assim que eu gosto. Ai, ai. A nossa disciplina de vigilância, ela é, na verdade, um complemento da nossa disciplina anterior que a gente teve de políticas, né? Então é assim, eu vou esperar o resto do povo entrar, né, para dar um tempo aí, ver se alguém mais entra. Mas é importante que vocês fizeram essa disciplina comigo, né? Então, vocês fizeram comigo. Então a gente pode já dar continuidade a muitas discussões que a gente tinha em sala de aula. E aí, gente, vocês estão bem de saúde? Estão ansiosos para voltar logo de maneira presencial? Bora conversando que é só nós três que tá aqui na sala. Assim, professor. Eu queria muito que tivesse aula presencial, com todos os cuidados devidos, né? Claro. Uhum, Porque eu já não vou poder fazer estágio. certo. Né? Então, queria ter pelo menos aulas presenciais aí na faculdade e as aulas práticas, porque o Uhum, estágio eu não vou poder fazer, então para mim seria melhor se tivesse. Mas se não puder, entendi. né, o que eu posso fazer? E você tá com quantos meses? 6. 6. Então tá já indo pro terceiro trimestre, na verdade, né? Isso. Agora esse momento dificilmente você vai voltar para o estágio, mas, por exemplo, tendo o seu parto e finalizando esse semestre, eu acredito que no ano que vem você já volte, né? Eu não sei se Sim, é a sua sim. intenção continuar assim direto e já tá indo pro oitavo, e aí, oitavo, Exatamente, no por isso oitavo que eu tô com vocês, no nono eu tô com vocês. eu falei com a professora agora, já expliquei tudinho, e ela me falou que eu não ia poder fazer por conta de eu fazer parte do grupo de risco, então eu não ia poder fazer o estágio nesse semestre, que no E tu caso chegou a seria o... ter Covid, não, né? Não, não tive. Ah, eu Graças a... tive. Não que eu Eu tivesse um tive. exame comprovando, né? Mas não Uhum. tive nenhum sintoma também, então não Vocês tive acreditam? O meu nada. primeiro sintoma foi no dia do meu aniversário, tu acredita? Pai amado. Foi dia 22 de abril. E aí a SESMA foi lá em casa, fizeram, né, o PCR e tudo e deu positivo. É complicado. E Rodrigo, cadê tu?
E aí, professor, cadê o pessoal, professor? A Juliana foi embora. Falou, Eu tinha ido pegar meu carregador que ficou no carro. pois é, pô, o pessoal não tá querendo muito aula dia de sexta-feira, eu acho. Porra, foda que essa aula é só 2 horários, né? Pois é, né, cara? Era pra Aí botar 2 horários na já é uma matéria. segunda-feira, que o pessoal tá voltando do final de semana, de leve. Mas, Agora, para sexta-feira é uma matéria com pouca adesão, vamos dizer assim. pois é. Mas, bicho, bora ficar aqui batendo papo furado. Professor, mas essa matéria você fala um pouquinho em políticas públicas, é? É, eu tava falando pra Juliane que é uma continuidade de políticas públicas, né, que a gente teve juntos. Só que a gente vai falar mais específico agora de alguns planos de vigilância, né? Entendi. Aí a gente vai falar de bloqueio de ação, coisas que têm conceitos mais específicos. Entendi. E, Pô, então a gente tá... e o pessoal da tua turma saiu alguém? Entrou gente nova? Professor, olha, lá à noite tava um murmurinho do pessoal querendo trancar, sabe? O pessoal tava Sim. querendo trancar. Parece que o Pombo, né? O José trancou, se eu não me engano. Então ele falou que O ia Pombo, trancar, né? não sei o que e tal. Mas aí, Sim. isso, José. Só que aí, tipo, eu particularmente, se fosse para trancar e para ir para outra faculdade que esteja tendo presencial, ok. Mas nenhuma tá tendo. Então é isso que dá para fazer nesse período, mano. Vai fazer o quê? Ficar É, chorando? bicho, não tem escapatória. Tá todo mundo assim, né? E não tem muito o que ser feito. A gente tem que ser um pouco paciente também. Para mim É é verdade. complicado também. Eu queria que você estivesse aqui porque eu ganho lanche, É a gente se verdade, professor. diverte. É Aí ficar verdade. sozinho não tem graça. Dá nem graça, é verdade, eu imagino. Cara, eu cheguei aqui, o rapaz da lanchonete, ele tava tirando algumas coisas da lanchonete, né? Eu fico imaginando assim, tu já pensou esse cara que trabalha só disso? Porque ele é o Sim. dono da lanchonete daqui da São Pedro. Então, tipo, pô, Puta que pariu. ele tava triste, cara. Tem, Mufino. né? Pois é, não, Olha, porque nem os professores você estão teve abrindo. uma noção, eu acabei saindo do restaurante, né? Que ele só ficou no delivery e tal. Aí Sim, teve que julgar. Aí eu peguei o dinheiro, eu falei, eu vou chorar, não, vou fazer alguma coisa para mim. Aí eu gosto de hambúrguer, aí eu inventei, eu fiz primeiro, eu fiz uns hambúrgueres e fiz em casa, sabe? Aí sim. todo mundo gostou. Aí a mãe falou, meu filho, vai, mete cara. Aí eu meti cara, aí Edilson, no final de semana, eu tiro o que eu tirava em um mês, saca? Tu acredita nisso? Porra, No bicho. final Mas de olha, semana, cara, comendo hambúrguer, eu tiro o que eu tirava em um mês trabalhando para outra pessoa, saca? Tipo, mano, diga, fale. não, tipo assim, mano, pra tu ver como é empreender, né? Tipo, tu meter cara e tal. É, e na verdade, eu digo assim, essa oportunidade foi a oportunidade de muita gente, assim, olhar e falar, não, meu irmão, vou dar aqui um jeito e até criar novas coisas, né? Muitos se Aí bateu afundaram, mas certo. foi uma oportunidade para muitos crescerem também. Uhum. Eu casei, né? De vez. Aí eu tô Casou? morando junto. Pois é, Cacete, bicho, eu não sabia. é disso, eu Parabéns. tô morando aqui. Eu vou ligar o vídeo pra tu ver onde eu tô. Mas já tô no meu AP já. Tem sofá. Pô, bacana, moleque. Eu vou colocar na câmera frontal, peraí. Aí, mas Porra, moleque. foi um aluguel que eu fiz com a minha esposa. Tá aqui, ó. Foi, É porra, início de bicho. apartamento, né? Mas é isso mesmo, cara. Quando eu Aí casei, que a gente foi botei morar, sofá. a gente começou a morar junto antes de casar. A nossa mesa era uma mesa de bar, aquelas brancas, cara. Aí geladeira usada, É, cozinha. moleque, é assim mesmo, cara. Não tem os móveis ainda. Aí, tipo assim, a gente pegou 2 caixas de papelão, saca? Aí, É. tá a nossa bancada. Mas é, bicho, Aí o mas olha, cara, bebedouro, é muito bacana a gente ir construindo, vai juntando tudo junto. quarto do meu filho. Olha, Bernardo, É, dá moleque. tchau pro tio Adilson. Tchau, meu filho. A televisãozinha dele, o armáriozinho. Tipo, tá, o Porra, quarto da minha esposa não tá bacana. deitada. Aham, Mas, tipo assim, foi da pagada da pandemia, saca? A gente teve que entendi. a gente se juntou de vez, sabe? Aham. É, mas tem que aproveitar, né? Ficar logo É junto que é o verdade. jeito. Foi um empurrão que às vezes a gente precisava, né? Todo Aham. mundo é um empurrão que a gente precisava, sabe? Tem muita gente que caiu e tal, mas, cara, eu acho que tem que ter muita cabeça. Essa pandemia, ela quebrou muita gente que É. não tinha psicológico, sabe?
Mas se a pessoa Não, tinha um pouquinho de cabeça centrada... e aí tu pensa assim também, como é? Tipo, pô, meu irmão, no meio dessa pandemia aí, não vou morrer solteiro, vou logo casar, né? Que porra, é fogo, cara. Verdade, né? Passei 4 anos namorando na pandemia para vir uma pandemia e eu morrer solteiro. Sacanagem, não. Não, Casar não tem logo, como, meu irmão, não tem bate a como. quieta, né, Edilson? Não pensa, não tem nem para onde fugir. Não, tu é doido. Epa, esse pessoal aí, Legal, né? Camila, José Luiz, vocês estão me ouvindo aí? Sim. E quem é o José, Marcos? tu tinha É trocado tua novo? matrícula, José? Cai fora aí. Só para quem tá matriculado aqui. Epa, vocês estão, tem brigadeiro hoje? O Vinha? Sim. Sim. Ai, caramba. Isabela, caramba, moleque. Quanto tempo, mano, velho. Epa, eu olho pra vocês, eu só me lembro daquelas nossas aulas de injetável, era cada barbeiragem que a gente... tu é doido. Ai, ai. Pô, vocês entraram na hora que o Rodrigo ia tomar banho, olha. Já deixar a câmera ligada, vocês entraram e desligou na hora, moleque. Pô, tinha que ser tu, em plena sexta-feira. Meu amigo, pô, não... tem que ser, né? Um amigo legal dia de sexta. Dia de sexta é o dia do lanche, né? Quando voltar presencial, quem sabe? Não tem mais lanche, mano. Não tem mais lanche. Tá na pandemia aí. Aglomeração não tem lanche. Ai, caramba. Que onda, né, bicho? Caramba. Acho que já tá o fofoqueiro. Só um minuto, gente, rapidinho. Tá aberto. E Marcos, tá aí? Tá me ouvindo? Cadê o Lorival? Ele não assiste mais aula, não? E não tem É onde o ir na casa Adilson dele. que vai dar aula hoje, é? É claro, rapaz. Ai, meu Deus, Ora. até um susto. Botaram justamente no melhor dia da semana, sexta-feira. Tu tá assim na minha televisão. Olha que coisa boa. Já vi que não Caramba. vai ter aula direito. Por quê?
Essa Silvana já chega querendo causar aqui, pelo amor de Deus. Saudade de tia. Nunca vi ninguém, tanta gente interagir contigo falando. Vocês não conversam com os outros professores de vocês, não? Com a Só Silvia, por Ana mensagem. Paula? Só com a Ana Só por Paula. mensagem, O resto é só Sabe contigo que aqueles tô jogos tendo assim. antigos? Mas eles fazem vocês rirem assim, se divertirem, que nem eu não, né? Não, Não, só a professora não. Ana, só a professora Ana Paula. A Silvia é muito Ah. séria. Ela fala Muito Ei, que mas séria. quando a Silvia é só a cara dela. Não! Sim, é assim que a gente interage com o pessoal. Vocês estão me ouvindo? Sim. Brincadeira do Silvio Santos. Caramba, gente. Você Mas troca vamos- R$1 milhão por uma cueca furada? Sim! E vamos esperar da 15 de agosto, né? Ver o que é que vai ser decidido pelo governador. Que aí talvez, né, volte uma parcela da turma, né? Presencial vai ficar alternando, Mas tu parece. viu que o Cezuma parece que voltou? Se eu não me engano, uma onda Não, dessa. oficialmente eu não tô sabendo de ninguém que voltou. Eu vi no Instagram e soltaram uma nota. Não, era aula prática, nada de aula teórica. Na Só verdade, a parte o de que eu fiquei laboratório. Ele sabendo... voltou porque lá onde eu trabalho eles estão indo para atender paciente. Eu acho Mas que olha, faz o essa que parte. vai voltar é o estágio. Por Estágio. exemplo, a Isamar já vai voltar com o estágio. Quando sim. começa, Adilson, os estágios? Olha, eu não sei quando é que começa, eu só sei que a Glória já estava organizando, entendeu? Tudo. Então eu acredito que vai ser passado para vocês, mas vocês já fazem estágio esse semestre? Não tô Já, lembrado. professor, esse semestre, Passado que a semestre gente tem que fazer passado, estágio, a gente não fez. a gente Entendi. vai sair quase contratado do hospital, entendeu? Entendi. Bom, olha, o bom que, por exemplo, semestre que vem, também a gente vai estar junto no 8º semestre, né? E aí, porque eu dou saúde do trabalhador no 8º, minha filha. Glória, mais uma tentação. Mais uma perturbação. E no 9º O semestre eu resto- também o resto tô desse- com educação em Mas saúde. vai chamar se perturbando o Adilson. Todo dia que eu encontrar vocês de noite, você falar, quando é que o senhor vai voltar? Voltei agora, até o final. Agora vem até o fim pra encher o saco. Égua. Olhem só, já que já tá Porra, quase... até o final, puta merda. Rapaz, capaz de eu ser da tua banca de TCC. Melhor tu trazer uns bombom gostosos. Começa logo a pagar ele, Marcos. Se não, só quer vencer a mim, o Marcos, pô. Quer fazer coleta da pizza que é da R$2. Sou eu. Sou eu que queria dar 2 Eu- pontos eu, pra pá. pizza. Vou perder muito tacacá esse semestre, né? Porra, toda noite eu tomava um tacacá. Eu esqueci o nome daquela nossa colega, aquela da turma de vocês, que toda vez ela comprava um tacacá pra mim. Bom, olhem só, já são praticamente 7h30. Hoje é o nosso primeiro dia, né? A gente vai deixar de lado um pouco essa questão de apresentação, né? A gente já se conhece. Já se conhece. Pois é, nós estamos com uma nova disciplina agora, e o melhor de tudo é que essa disciplina, ela é uma continuidade, né? A gente pode falar dessa forma, do que a gente viu em políticas públicas de saúde, né? Nós vamos falar de vigilância em saúde. Muita gente confunde vigilância em saúde com, por exemplo, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. E a verdade é que tudo isso faz parte de vigilância em saúde, né? Nós vamos falar especificamente disso e talvez a gente não tenha, vocês não tenham previamente uma concepção da importância que a gente tem quando se fala em vigilância em saúde. Então, quando a gente vê o Jornal Nacional, por exemplo, a gente vê o Jornal Liberal, ou até mesmo quando no Instagram a gente observa aqueles dados emitidos pela CESPA, isso nada mais é do que vigilância em saúde, né? Então, a gente tem que entender o seguinte, quando a gente pensar em vigilância em saúde, nós temos 3 coisas muito importantes. Primeiro, é a saúde pública, que foi uma coisa que a gente falou lá atrás. Outra são as vigilâncias, os projetos de vigilância em saúde, que estão associados à epidemiologia.
A epidemiologia também foi uma palavra que a gente utilizou muito em políticas públicas. E eles são coisas que funcionam muito bem ligados. É importante a gente parar e pensar um pouco sobre isso, porque o dado epidemiológico, o processo de vigilância em saúde, é o que hoje, por exemplo, nos limita de estar aqui na sala de aula presencialmente. Então, foram estudos realizados no âmbito epidemiológico da vigilância em saúde que determinou que não tem como a gente voltar presencialmente, que isso é uma ação ainda muito perigosa, né? A gente pôde ver, acho que foi ontem, que saiu uma notícia num jornal contando o caso, acho que foi de uma mulher que parece que se recontaminou pelo Covid, né? Ela pegou uma vez, se tratou e parece que ela testou, né, positivo novamente. A verdade é que isso abre um leque muito grande para a gente das possíveis complicações sociais, biológicas e de todo o comportamento. Porque, gente, é assim, vocês aqui, vocês conheceram alguém, algum amigo ou familiar que teve Covid? Eu tive, mano. Tem Foi. várias. Cheguei. Sim, Quase Pois é. farelei. talvez. Quem Pois é, sabe? então, é assim, vocês tiveram várias experiências. Então, por exemplo, a minha esposa, ela perdeu o tio dela, ele faleceu de Covid, e o pai do tio dela também faleceu de Covid, né? E ele faleceu no segundo dia de manifestação dos meus sintomas. Então, isso é uma doença que ela movimenta muito os nossos anseios. Mas a partir daí, o que é que a gente tem percebido com a Covid? É que teve o isolamento social, os locais, os empreendimentos tiveram que fechar, a gente tem um reflexo financeiro sobre isso, a gente tem um aumento de pessoas que estão passando por problemas psicológicos, depressão, transtorno de ansiedade. Então, se a gente for perceber, a gente está falando de um problema que funciona igual aquela cascata de dominó. Se empurra a primeira peça, tudo vai caindo. Então, quando a gente fala de qualquer doença, seja Covid, o HIV, AIDS, né, outras doenças crônicas como câncer, nós estamos falando de doenças que causam impacto, muitas vezes até devastador, em vários níveis que nós estamos inseridos, né? Então, por exemplo, eu estava conversando ainda há pouco com o Rodrigo, e ele falou que durante a pandemia ele fez uma troca de trabalho, né? Ele trabalhava numa coisa e agora já trabalha em outra, né? Então a gente percebe como o processo saúde e doença, ele modifica todo o nosso comportamento e tudo mais, tá bom? Gente, eu vou espelhar aqui na tela o plano de... Pô, Marcos, desliga essa câmera aí que eu até me assustei agora. Eu vou espelhar aqui o plano de vocês. Eu vou abrir aqui, só um minuto. Só um minutinho. E Adilson, Diga, querida. tu tiveste Covid? Tive, apresentei o primeiro sintoma dia 22 de abril. E Ixi, aí no começo. naquela época tava tudo lotado. Eu fiz o PCR, o pessoal da SESMA foi lá na minha casa, fez o teste e aí deu positivo. Mas é tipo assim, a minha saturação bateu em 95%. Mas eu não tive assim, eu sentia muito cansaço. Oi? Diga, Não Cristiane. entendi. Não, acho que ela não foi com a gente. Não. Uhum. Diga, Cristiane, você quer falar? Ela ligou ou desligou? E sim, e aí acabou que, graças a Deus, foi passando os dias, eu fui melhorando e passou. Mas até hoje, às vezes eu não sinto muito bem o cheiro dos alimentos. Poxa, pode rir. E aí, Cristiane, cala a boca. Não, é porque eu quero coisar aqui a minha filha, porque eu não sei muito, aí ela fica rindo da minha cara, professor. Ô, minha querida, não tem problema. Diga para Liga pra ela ela, não. ter paciência com você. Bom, gente, olhem só. A nossa disciplina de vigilância e saúde, ela tem uma carga horária pequena, né? Porque a gente tem um conteúdo pequeno para abordar. Nós vamos sempre nos encontrar nesses dois primeiros horários, né? De 7h10 a 8h40. Ainda bem que na sexta-feira vocês só tem isso, né? Porque deve ser muito complicado na sexta-feira você ficar até 10h30 da noite, 10 horas da noite tendo aula.
E assim, gente, o que é que nós vamos observar, que nós vamos ver? Vamos ver primeiro as competências e atitudes. Só lembrando que posteriormente a isso, eu vou botar lá na plataforma o plano de vocês e essa aula gravada, tá? Tudo vai ser via plataforma. Bom, entre as competências e atitudes, a primeira que nós temos é o seguinte: reconhecer-se como um agente das práticas em saúde, considerando que elas expressam as articulações entre múltiplos saberes e poderes, integrando conhecimentos de vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental. A gente lê, às vezes, um conceito desse, ele é um pouco complicado da gente entender, né? Mas o que a gente precisa entender? A gente quer que vocês, dentro da disciplina, como está escrito ali, reconhecer-se. Nós precisamos entender que o enfermeiro, ele não é apenas aquele profissional de dentro do hospital, né? Aquele indivíduo que obrigatoriamente precisa estar no centro cirúrgico, na UTI, ou seja lá onde for. O enfermeiro, ele pode estar muito bem presente dentro do cenário de vigilância em saúde ou nos seus cargos de epidemiologia. E quando a gente fala aqui expresso as articulações entre múltiplos saberes e poderes, é que uma área, lógico que todas as áreas da enfermagem são assim, mas essa área de vigilância e saúde, ela requer uma avaliação sua muito grandiosa. Significa dizer que você vai precisar utilizar vários conhecimentos específicos, como bioestatística, saúde da criança, epidemiologia, saúde pública, ou seja, você vai precisar, né, juntar isso tudo para poder realmente entender o que é uma necessidade, né? O que realmente a gente precisa entender, que é algo que vai modificar muitas vezes o perfil de saúde, né, das pessoas, entre outros, né? Opa, boa noite, Lidiane. E aí, o que é que acontece? Quando a gente for pensar, né, por exemplo, mas professor, especificamente, o que é que o enfermeiro ele vai fazer dentro desse processo de vigilância em saúde? Na verdade, gente, nós temos uma gama de atribuições, mas a principal delas é lidar com, vamos lembrar disso, é lidar com a observação do problema e como intervir de maneira rápida. Então, vamos imaginar que a Covid, quando surgiu, e que ela atingiu assim um pico muito importante, as pessoas não sabiam muito bem o que fazer. Foi um desespero muito grande. E foi o estudo de vigilância em saúde que chegou para vocês e falou, olha, você precisa ficar a tantos metros, 1,5 metro de distância, use máscara, use álcool em gel. Ah, cloroquina presta? Não, não presta. Ah, ivermectina presta? Presta, não presta. Ou seja, todo esse estudo, ele logicamente que esteve associado ao padrão de vigilância em saúde, tá bom? Olha só, outro. Desculpa, só terminar aqui. Integrando conhecimentos das vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental. E aí, se a gente fizer uma reflexão sobre isso, a gente pensa, mas professor, eu vou trabalhar com vigilância ambiental, eu vou ter que ir para o mato, eu vou ter que entrar em contato com bicho. Não é isso que a gente quer falar quando a gente está dizendo sobre vigilância ambiental. A verdade é que a vigilância ambiental é tudo, né? Tudo que está presente na comunidade onde o indivíduo ele convive, que vai fazer ele adoecer. Então, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que foi feita uma pesquisa numa caixa d'água que fica ali no bairro X. E quando foram investigar essa água que estava lá na caixa d'água, perceberam que ela estava contaminada por um tipo de protozoário. Sabe quem vai detectar isso e vai falar o que deve ser feito? É a vigilância sanitária e ambiental. Então, você vai ter instrumentos, estudos que vão dizer, olha, tem como fazer isso, tem como fazer aquilo, e nós vamos ter melhor isso avaliado. A gente não consegue, pessoal, perceber
muito bem como esse processo de vigilância funciona, porque isso é uma ferramenta que fica por trás dos bastidores, né? O que está na frente são os dados que a gente viu, por exemplo, diminuiu a curva do óbito aqui em Belém, diminuiu a taxa de infectados. O que existe por trás é um trabalho que é dividido em duas formas. A primeira é um trabalho teórico, né? Que é aquele trabalho de você estar no escritório planejando as ações, e outro é o trabalho prático, de propriamente dito você estar, por exemplo, na rua ou criando ações de importância e magnitude bem maiores. Tá? Alguma pergunta até aqui? Marcos, alguma coisa? Não, ok. Que não. Não, tá Beleza. tranquilo, tá tranquilo. Tá. Então, O olha isso. professor Guido explicando fica tudo mais fácil. Tá, muito obrigado. Eu vou continuar aqui. Não esqueçam que isso aqui, tudo que vocês estão vendo, está sendo gravado, hein? O professor Reinaldo depois vai ouvir tudo. E aí, outra competência que é importante é o seguinte: identificar, né, as ações desenvolvidas pelas vigilâncias, né, epidemiológica, sanitária, ambiental e do trabalhador. Aí a gente para e pensa assim, pô, eu vou ter que identificar essas ações desenvolvidas. Como é que eu vou fazer isso, né? A verdade, gente, é que vocês não precisam conceituar as ações que vocês estão vendo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês lembram quando a gente estudou políticas públicas, que a gente falou sobre educação e saúde? E educação e saúde que é? Educação e saúde é quando a gente tenta adaptar um indivíduo ao meio que ele vive, trazendo bons hábitos de vida. Tá, beleza. E aí, a gente pensa da seguinte forma: se você for hoje num restaurante X, e lá no restaurante X tem um profissional da CESPA, não sei se, por exemplo, o Rodrigo já viu isso, mas para quem trabalha com cozinha, tem um curso obrigatório, né, que você precisa fazer. E eles estão lá fazendo... De manipulação de alimentos, né, professor? Isso. Eles estão fazendo o que lá? Ao mesmo tempo que eles estão fazendo uma espécie de educação em saúde, eles estão efetivando as ações de vigilância sanitária, né? Então, não existe uma coisa que é fixo. Não, isso aqui é só educação em saúde. Isso aqui é só essa vigilância. Não. O que vai caracterizar é o objetivo central, né? Porque, por exemplo, o processo de vigilância, seja ela epidemiológica, sanitária ou ambiental, ela não ocorre apenas com contato com outra pessoa, a conversa com outra pessoa. Ela acontece através de obras, né, de questões de legislação, né? Então a gente tem leis que ajudam na formulação desse processo de vigilância como um todo, e aí a gente acaba percebendo que é uma coisa muito maior. Porque quando a gente fala em políticas públicas de saúde, que foi o que a gente falou lá no 5º semestre, a gente falou de programas muitas vezes fechados. A gente falou de política de atenção ao portador do HIV/AIDS, política de atenção ao portador de saúde ou à saúde da criança e do adolescente, ou seja, grupos muito fechados, né? E a gente já cria política, né, pensando naquele grupo social. Aí as ações, por exemplo, de vigilância sanitária e ambiental, em grande parcela, elas ocorrem quando um problema acontece. Vocês perceberam a diferença? Então, quando a gente falou de políticas públicas, as políticas em saúde, elas já foram feitas independente do que está acontecendo ou não. As ações de vigilância, não. Muitas vezes elas só ocorrem quando o problema ele ocorre. Mas, professor, como assim? Bom, vou dar um exemplo para vocês. Vamos imaginar que em qualquer bairro de Belém, um bairro X aí, capturaram um morcego que era portador do vírus da raiva. O vírus da raiva ele é 100% letal, né? Ou seja, isso é uma coisa gravíssima, né? E aí, quando alguém detecta, eles ligam para a CESPA. E aí, o que é que acontece? Você acaba, né, fazendo uma espécie de telefone sem fio. A CESPA ficou sabendo da informação, repassa para a direção da vigilância e a vigilância vai transmitir isso para as pessoas que trabalham.
Então, quem for fazer esse bloqueio epidemiológico vai até o local, não só o enfermeiro, vários outros profissionais, biólogo, entre outros, vão procurar se existem outros animais contaminados, vão procurar saber se as pessoas dali têm algum tipo de vacinação, vão criar campanhas de vacinação, ou seja, foram criadas várias atividades devido ao que foi observado, tá bom? Outro, construir conceitos sobre prevenção às doenças e relacioná-los às ações de vigilância. Na verdade, gente, o que a gente mais quer hoje na saúde não me entendo a mal com essa palavra, mas é causar a autonomia das pessoas que estão hoje na sociedade. Autonomia de que forma? Ah, professor, é para eles não procurarem mais hospital? Não, não é isso. Autonomia no sentido de, por exemplo, o ser humano ele tem a capacidade de ver, interpretar o meio que ele vive e saber os riscos contidos ali. E isso está associado diretamente ao nível de informação. Não confundam informação com escolaridade. Porque tem gente que tem um nível superior pós-graduação e comete alguns deslizes que outras pessoas que não têm isso não cometem, né? Então, por exemplo, a gente quer, quando eu digo em autonomia, que uma mãe, quando está morando lá em qualquer bairro, quando começa a chover, que o canal alaga, que ela não olhe para o filho tomando banho lá no canal e diga: ô meu filho, dá uma pirueta aí para a mamãe ver. Não. A gente quer que ela tenha consciência que o risco não é apenas de verminose. O risco é de ter uma descarga elétrica e ele morrer, é de ser muito profundo e ele morrer afogado. Aí, às vezes, as pessoas falam: ah, mas eu nem pensei nisso. Claro, porque a nossa visão ela ainda é muito enraizada e dificilmente a gente vê a projeção disso, né? Um exemplo disso tudo, gente, é o que está acontecendo agora com a gente, né? Vocês sabem que tem muita gente revoltada aí, falando que quer que volte tudo, porque isso é uma mentira, que já passou. Então as pessoas aí, muita gente pergunta: mas essa pessoa é da saúde? Ela tem um conhecimento do que está acontecendo e tudo mais? E aí muitas vezes, não. Ela não tem conhecimento sobre isso, né? E aí a gente acaba julgando, criando comportamentos que, entre aspas, seriam muito bons, e a verdade é que não funciona dessa forma, né? Julgar é muito fácil, né? Principalmente quando existe um cunho político por trás das ações que existem, né? Bom, outra competência, reconhecer, né, as formas de organização territorial das comunidades, a partir do seu núcleo familiar e a organização do Sistema Único de Saúde. Aí, gente, a gente pensa da seguinte forma: quando a gente falou de SUS, lá atrás, em políticas públicas de saúde, a gente falou sobre diretrizes e princípios do SUS, né? A gente falou de universalidade, integralidade, falamos de várias coisas. Quando a gente fala de universalidade, a gente está falando hoje do serviço onde todos podem ter acesso, né? Que é o acesso universal. E aí a gente olhou aqui, está escrito assim: reconhecer, né, as formas de organização territorial das comunidades, né, a partir do seu núcleo familiar. Eu pergunto para vocês: alguém aqui mora no Jurunas? Não? Não. Alguém mora na Pedreira aqui? Eu, não fala do meu bairro. Tá, vamos dar o exemplo aí da Pedreira, né? Por exemplo, você sabe onde é que fica a unidade da Pedreira, lá na Pedro Miranda? Sei. Você já foi lá alguma vez? Já. Então, o que é que acontece? Você tem um bairro ali que tem um núcleo de atenção central. Ali pela Pedreira também existe o que a gente chama de estratégia, né, de saúde da família e tudo mais. Então, eu vou só... O microfone ligado. Calma, vou desligar aqui, peraí. Pronto. Aí, se quiserem falar,
Só voltar, tá? Bom, e aí o que é que acontece? Nós temos ali um bairro que visualmente nós conseguimos observar por onde funciona o acesso dos serviços de saúde e provavelmente a nossa colega deve saber se tem urgência e emergência lá, qual é o horário do funcionamento, entre outras coisas. Agora eu te pergunto uma coisa, né? Onde aquela população ribeirinha que mora aqui do outro lado, se passar mal agora, o que é que eles vão fazer? Eles vão ter que atravessar de barco, passando mal para vir para cá, para Belém, para procurar auxílio? Será que é isso? Muitas vezes, sim, né? Porque, por exemplo, lá no Cumbu, a gente tem uma unidade que funciona, mas nem todas essas ilhas que têm moradores, elas têm um serviço compatível. E quando a gente fala aqui em reconhecer as formas de organização territorial, é porque o cara que trabalha com vigilância, por exemplo, agora, ele pode ter um mapa, né? Por exemplo, eu até pegar um papel aqui de exemplo, vamos imaginar aqui esse lenço, ele vai ter isso aqui como um mapa. E ele vai perceber que daqui para cá tá cheio de unidade de saúde. E aqui que aquela população ribeirinha não tem nada. Então, quando ele reconhece, ele vai saber, não é possível, eu não posso deixar isso acontecer. Eu preciso construir, né, serviços de saúde capazes de promover a atenção primária, secundária, até a terciária, que é a mais difícil. E aí, gente, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês acham que o povo ribeirinho precisa de mais serviço de saúde mais perto deles? Sim ou não? Precisa. Claro, eu acho que todos Sim, vocês professor. concordam com isso, né? E aí eu pergunto uma coisa para vocês. Vocês acham, né, que um secretário de saúde, né, pessoas que trabalham no alto escalão da saúde aqui em Belém, no Pará, vocês acham que eles não sabem disso? Será que eles não sabem que o ribeirinho ele vem se arrastando, vem de canoa, vem fazendo o que pode para poder chegar aqui em Belém para ter acesso à saúde? Claro que sabem. Mas o que é que existe por trás disso? Que a gente falou lá em políticas públicas, questão política, né? Porque eu pergunto uma coisa para vocês. Pô, aqui em Belém tem 1 milhão de habitantes. Lá na comunidade ribeirinha tem 100. Isso não interessa na área da saúde, porque 100 é importante assim como 1 milhão. Mas onde é que tem mais voto? Né? O cara vai investir onde ele tem mais sucesso de reconhecimento. E aí a gente acaba percebendo todo esse jogo político que existe por isso. Quando a gente fala em reconhecer, reconhecer não é conhecer, né? Você quando está conhecendo algo é porque você nunca teve contato. E quando você está falando de reconhecer, é você adaptar a sua observação para a necessidade. Porque o que eu estou falando para vocês agora é uma coisa que todo mundo aqui sabe. Não tem serviço suficiente ou exemplar para a população ribeirinha. A gente sabe disso. Né? E será que se a gente pegar um cargo político, por exemplo, hoje em dia, será que a gente vai ter a percepção para querer mudar isso? A gente não sabe. Bom, gente, eu vou só falar por alto. Nós vamos ter entre alguns... nosso primeiro... Né, hoje a nossa apresentação, a gente já se conhece, né, a gente pula essa parte. Nós estamos falando um pouco sobre a dinâmica, né, da aula, e estamos falando um pouco sobre o plano de aula. Nós não vamos ter essa parte de seminário, né, pelo menos não até agora. Enquanto perdurar a pandemia, a gente vai ficar naquele mesmo critério, né? Aula e faz prova, aquela coisa que a gente já conhece. Nosso primeiro conteúdo, propriamente dito, ele fala sobre a vigilância como instrumento de saúde pública no Brasil. Ou seja, vamos fortalecer o que a gente acabou de falar, né? Não existe, não esqueçam isso, não existe saúde pública sem vigilância em saúde. E não existe vigilância em saúde sem saúde pública, tá bom? Bom, vamos falar sobre as ações estratégicas dentro da saúde pública. O que a gente está fazendo?
como é que a gente pode agir? O que é um papel do enfermeiro? O que o enfermeiro não pode fazer dentro dessas ações estratégicas? Então, isso daí é importante, gente, porque eu vou contar um exemplo pessoal para vocês, que, por exemplo, eu sou mestre em enfermagem na área de saúde pública e epidemiologia de doenças amazônicas. Então, por exemplo, eu fiquei muito admirado por essa área, conhecendo o que a gente faz. Porque hoje, o enfermeiro só tem realmente aquela imagem de hospital. E a gente tem muitas atribuições por trás disso, tá? Bom, vamos falar da Secretaria de Vigilância em Saúde, né, sobre o papel que nós temos hoje, até mesmo dos secretários em saúde. Eu acho que vocês, tem uns de vocês que às vezes vêm de outras cidades do Pará, né, do interior, e às vezes já tem até promessa de trabalhar para lá na prefeitura alguma coisa nessas áreas, né? Então vai ser importante porque vocês vão ter uma noção, porque, né, quando o meu primeiro emprego, assim que eu saí da faculdade, foi como gerente de epidemiologia no município de Marituba. Então, quando eu cheguei lá, eu olhei para a parede e falei, pô, bicho, e agora? Né? O que é que a gente vai fazer? E quando a gente tem esse conhecimento prévio, a gente já vai mais maceteado. Não, vou fazer isso, tenho que investigar aquilo dali, e assim, né, progressivamente. Nós vamos falar sobre diretrizes do Ministério da Saúde e Vigilância em Saúde. Ou seja, nós vamos ver o que é que o governo federal, o que é que o Brasil como todo, eles vão nos oferecer no critério de diretrizes dessa vigilância em saúde, né? Então, olha, pode fazer isso, pode fazer aquilo outro, isso aqui não pode, tá bom? A gente vai começar a falar, a partir da aula 5, sobre as especificidades que nós temos dentro de cada processo de vigilância. Então, nós vamos falar de vigilância das doenças transmissíveis, né, e de DST, que foi algo que a gente até comentou, mas a gente falou muito mais de legislação. A gente falou de tuberculose, hanseníase, do HIV/AIDS. Agora não, agora a gente vai falar de ação de vigilância. Por exemplo, hoje, o CTA, como é que funciona, qual é o tipo de orientação, o que é que acontece com esse indivíduo dentro desse cenário, tá bom? Bom, vamos falar sobre a divisão, né, de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ambiental na prática do serviço de saúde, né? Por exemplo, o enfermeiro, quando está lá dentro da unidade de saúde, não pensem vocês que ele ali realiza só um tipo de vigilância, ou epidemiológica, ou sanitária, ou ambiental. Não, muitas vezes ele exerce as três dentro do seu contexto de trabalho, tá? Na aula 7, nós vamos falar um pouco sobre a vigilância em endemias e zoonoses, né? Não sei se essa palavra você já conhece, mas as zoonoses são aquelas doenças transmitidas por animais, né? Então nós vamos falar sobre, como eu dei o exemplo passado, sobre a raiva, né? Falar sobre esse comportamento todo, né? Como é que funciona a vigilância nesse cenário, né? Olha, eles vão capturar morcego, vão fazer esse tipo de exame. Por exemplo, só para vocês terem ideia, um cachorro, né, quando morre o suspeito de raiva, muitas vezes ele é decapitado, né? A cabeça é retirada para ir para uma avaliação melhor do líquido cefalorraquidiano. E até o ser humano, às vezes, passa por situações como essa. Então, é uma coisa muito curiosa, né? Eu acredito que vocês ainda não sabiam disso. E que o estudo da vigilância vai nos mostrar como funciona, tá bom? A próxima unidade é o enfermeiro e a vigilância em saúde e a legislação correspondente para as ações, né? Então, eu vou tentar trazer um pouco para vocês, um pouco sobre o que a CESPA ela nos fala a respeito do... Não, na verdade, o que é que acontece aqui em Belém que é relacionado, por exemplo, a esse fator, né, de ação. Aqui em Belém, por exemplo, as pessoas fazem isso. Aqui em Belém, por exemplo, todo estabelecimento em saúde, quando abre, precisa ser visto isso e isso. Porque essa regra, gente, nem sempre é igual para todas as partes do Brasil. Tá bom? A última unidade são os fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas
não transmissíveis, né? A doença crônica é aquela que quando o indivíduo tem, pode acompanhar ele até ele morrer, se não for tratado, e não transmissível, logicamente, que não passa de pessoa para pessoa. Então a gente vai falar também um pouco, vai finalizar falando sobre Alzheimer, Parkinson, o próprio câncer. Se a gente for dar uma olhada aqui no nosso quadro, ele é um quadro muito pequeno, né? Então, tirando esse primeiro dia que é a apresentação, se a gente falar desse resto, a gente está praticamente... Diga, Ingrid, você pode falar, fique à vontade. Professor, nessa disciplina a gente vai aprender sobre as doenças de notificação compulsória? Vamos falar. Aquela papelada todinha? Na verdade, a tabela, ela é diferente para cada tipo de doença, né? Então, olha, doença de notificação compulsória, hanseníase, tuberculose, raiva, antaviroses, mas a gente vai ver as principais. Aí eu vou mostrar para vocês a ficha, porque como são doenças com manifestações diferentes, nós temos fichas diferentes. Mas nós vamos falar, sim, das doenças de notificação compulsória, sim. Tá bom? Tá, obrigada. Por nada. Gente, aqui tem as referências básicas para vocês, mas eu vou dar uma dica para vocês. Não só para o ambiente de estudo, mas eu digo assim, até para a prova de vocês, sempre podem usar outros materiais? Claro, pode sim. Mas não esqueçam de acompanhar principalmente o material que eu vou mandar para vocês, tá? Por quê? Porque se vocês forem pegar, por exemplo, um livro de vigilância e saúde, nós temos livros enormes hoje em dia, né? Que, por exemplo, são dessa grossura mais ou menos. E aí, às vezes, vocês podem ficar um pouco perdidos em relação a isso. Então, por isso que eu gosto muitas vezes de direcionar vocês dentro desse âmbito. O que é que acontece? Antigamente que eu digo até o último semestre verdadeiro que a gente teve aqui, que foi o segundo semestre de 2019, vigilância em saúde tinha as visitas, né, para conhecer o processo de vigilância da CESPA e entre outros lugares. Como nós estamos agora um pouco limitados com isso por dois fatores, né? Nós somos limitados um pouco pela questão da pandemia e o outro por causa do horário de vocês, porque habitualmente as unidades, uma hora dessa, elas não estão, né, como é que eu posso dizer para vocês, funcionando, né, dentro dessa parte de vigilância. Gente, uma outra coisa importante é que a professora Elisângela, ela sempre pede para eu falar com o pessoal, os professores perguntarem e saber se vocês têm alguma dúvida sobre a continuidade das aulas, se vocês querem falar alguma coisa importante sobre a plataforma. Ela sempre pede para a gente confirmar com vocês como é que está funcionando. E aí, gente, como é que tá? Para mim tá... Não entendi. Diga, Ingrid, eu não ouvi. Tá tranquilo, por enquanto. É o novo normal, né? É o novo normal, né? Mas, gente, é o que eu digo para vocês. Eu entrei aqui na conversa? Tá aparecendo a Dilson Mendes Figueiredo Júnior, mas eu tô com o Moisa Macho. É a tua mulher te fiscalizando pra ver se tá dando aula mesmo. Mas era para aparecer aqui. Estranho, mas tudo bem. Então, olhem só. Falando um pouco ainda sobre esse critério de pandemia, né, que é um momento que a gente está, eu queria falar um pouco para vocês agora sobre essa questão, né, que nós temos do critério de vigilância em saúde, do que está acontecendo e o que vai acontecer envolvendo esse segmento, né? E quando a gente chegou no início de abril, né, pegando o abril todo, a gente viveu um caos generalizado, né? Muitas pessoas estavam doentes, né? Muitas pessoas estavam desesperadas. E aí surgiu uma coisa para a gente pensar, que foi uma palavra que assustou muita gente. É o que a gente chama de, por exemplo, lockdown, né? E o lockdown, ele nada mais é do que um reflexo. Oi? Diga, Tá sem áudio.
Tá me ouvindo? Tá Vocês estão... normal aqui. Agora. Tá normal aqui. Tá. E aí, o que é que acontece? Quando a gente pensou em lockdown, né, que muita gente ficou, nossa, isolamento social e tudo mais, o lockdown, ele é um termo utilizado e criado dentro do contexto de vigilância epidemiológica. Então, isso nada mais é, gente, do que uma forma, né, de vocês conseguirem observar e refletir sobre o que são as ações criadas dentro do processo de vigilância, né? Eu não sei o que vocês criariam num momento de pandemia como esse, né? Por exemplo, professor, eu achei correto ou eu não achei correto fechar lanchonete, fechar restaurante, manter só supermercado, eu acho que tinha que fechar tudo. Tudo bem, é uma concepção de vocês. Mas essa própria concepção do que manter aberto e o que fechar também é uma percepção de vigilância em saúde. Entendeu? Então, gente, isso daí nos mostra a complexidade de tudo. Porque imaginem só vocês fazendo parte, por exemplo, desse cenário de pandemia. Imaginem só o Helder, né, que agora pegou o governo do estado já pegando essa bomba aí que é a pandemia, assim como o governador do Rio Grande do Sul, e ter que pensar, ter uma equipe que, sob pressão, precisa criar mecanismos de melhora, né? Graças a Deus, eu vou dar uma opinião para vocês. Uma opinião de um profissional que estudou saúde pública e epidemiologia. Na minha concepção, o processo todo de Covid, ele já passou, entendeu? Eu sei que parece difícil de entender, mas aparentemente as pessoas estão criando uma nova percepção de proteção e que a gente ainda não identificou muito bem como isso acontece, né? E logicamente que se não tivesse acontecendo isso, a gente ainda estaria com hospitais, unidades extremamente sobrecarregados. Vocês viram, Tá voltando, professor. Oi, desculpa, gente, eu não entendi. O que foi, Alan Diego? Diga aí. Pois é, gente. Professor, não estou lhe enxergando. Eita, mas está aparecendo aqui. Olha, eu achei estranho isso aqui que entrou esse Adilson aqui. Eu vou remover, talvez esteja dando... Tá O normal. áudio está É falhando. normal, todos os professores ruim. aparecem. Para mim Ixi, tá eu me normal. retirei agora. Vocês estão me ouvindo? Aqui tá pra mim tudo tá normal normal. também. Não, é porque eu não Sim. estou entrando como Adilson. Eu estou entrando como Examais, entendeu? Sim, mas aparecem os nomes Aqui de todos os também tá professores. É Olha, a normal. primeira Alguém vez que Meu apareceu. aparece, o meu aparece tu e muda para outro. Aparece tu e muda para outro. Não, Ah, professor, aparece eu tu, não estou lhe Rodrigo. enxergando. Mas é quando vocês falam que troca. Não se preocupe. Quem não estiver me enxergando, eu vou tirar depois uma foto, uma selfie, jogo lá no grupo de vocês. Tá ótimo, tá Agora, voltou. ótimo, professor. Espantar Por mosquito. hoje, acabou a aula. Ei, tá bom já, sacanagem aqui. Vamos voltar, que vocês só querem ficar um papo furado. Não dá nem como sair hoje. Bom, e aí o que é que acontece? Isso daí é uma coisa assim que eu digo assim, se a gente estivesse se formando agora e fosse caísse de paraquedas no emprego como esse, logicamente que nós íamos enfrentar diversas dificuldades. Por quê? Porque um enfermeiro, ele consegue trabalhar, às vezes, na clínica médica, às vezes ele dá um jeito ali, trabalha na UTI, né? Mesmo com alguns conhecimentos específicos. Mas ter essa percepção em saúde pública e vigilância, isso sim é complicado. E aí, talvez cair dentro do emprego como esse, talvez vocês não tivessem um sucesso como vocês gostariam. Tá bom? Alguma pergunta até aí? Não, professor, tranquilo. Professor, tá Não? voltando, o caso aí dessa pandemia tá voltando. Pois é, Alan Diego, eu estou vendo aí alguns dados, né? O pessoal está falando que isso é um pouco do reflexo de julho, os casos estão aumentando, e é a gente que fala que a imunidade ela não é progressiva. Agora, gente, eu vou falar uma coisa para vocês sincera. Se quem já pegou Covid puder pegar novamente, e se aumentar de novos casos, vocês podem ter certeza
que a vida só volta ao normal depois da vacina. Porque a Não ia gente vai... passar agora no jornal esse negócio que uma moça pegou de novo? Sim. Pois é, tem mais de um caso, né, aí pelo mundo. Só que Aqui em assim, Belém já Fala, teve. a Thaís parece que teve um processo de reinfecção também. A Thaís. pois é, porque, olha, eu não acredito muito nesses dados. O que eu acho é que as pessoas realmente não se curaram, gente. Entendeu? É que nem uma gripe maltratada. Se você não tratar, vai dando lesão no pulmão, você vai ter uma pneumonia e aí você vai ter o caso mais grave. Eu acho que a Covid também pode funcionar dessa forma, entendeu? Mais alguma pergunta? Meu amigo Bill, nada? O Bill já até dormiu, não tá mais nem na sala de aula. Gente, nada, mano, tá beleza. Então, olhem só, eu vou mandar esse plano para vocês, tá? Para vocês acompanharem. Quem é o representante de turma de vocês? Ainda tem? Não, não tem mais. Não é a cada um. Jéssica? É a Jéssica. É a Jéssica. Ah, é verdade, é a Jéssica, tá certo. Ela até tinha falado comigo. E aí, qualquer coisa, vocês podem falar com ela que ela fala diretamente comigo, tá bom? Só ressaltando para vocês, é que semestre passado, eu não fui professor de vocês, eu não sei como funcionava com vocês, mas tinha muito professor que botava no grupo do WhatsApp as aulas, né? E antigamente o Zoom, ele era aqueles 50 minutos, né? Caía, a gente tinha que mandar um outro link. Agora não, agora o Zoom que a gente utiliza aqui nas AMAs, ele é aquele contínuo. Então, quando a gente acaba uma aula, ela fica muito pesada. E dificilmente eu consigo, por exemplo, tem aula que eu dou que dá mais de 1 GB, né? Então, para anexar ao grupo, é muito complicado, entendeu? Então, eu costumo mandar sempre pela plataforma todos os materiais. Certo? Já vi aqui o e-mail também de vocês. Agora, também acho que talvez não vá pelo e-mail, mas eu posso tentar botar. Gente, se ninguém tiver mais nada, eu vou encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Não, disso, boa noite, obrigado. Já? Vou fazer a chamada. Boa noite aí. Até a próxima, Dilson. Tchau. Eu quero falar. Fala, Bruna, fala. Não, Bruna quer Bruna, falar. não, Bruna, deixa pra sexta. Fala, Bruna. Tchau, professor. Beijo. Tchau, beijo. José, bora jogar. Acabou muito Ei, rápido. Marcos, gente, deixa deixa pra lá, Free Fire, bora jogar que acabou essa hora. Eu vou desativar o som de vocês. Liga o teu, Bruna. Dilson, tu tá gordinho, hein? Claro, a gente só come em casa, não tem o que fazer. Ei, Bruna, tá desligado o teu. Pera aí que eu vou ligar aqui, peraí. Tu desligou errado. Galera, já tava cantando ali, eu não tô vendo, peraí. E Marcos, bora jogar. Não vai falar nada, Bruna. Tava com saudade, era isso. Ah, tá bom, muito obrigado. Tá com saudade, pode mandar um... Professor. Pode mandar o lanche. Bora, pombo, bora. Vocês não ficam falando besteira aqui, que esse grupo aqui tá tudo gravado, hein? Diga. Professor, no caso, foi comentado que tá tendo um caso que tá elevando os casos de novo, né? As UPAs estão lotadas e tal. Mas eu acho que isso foi reflexo do valeu, professor. Até amanhã. Sim, tu acha que é um reflexo do quê? Do fechamento da policlínica e dos hospitais de campanha. Eles não podiam estender mais tempo. É assim, por exemplo, eu não tive conhecimento do fluxo agora no final aqui dessa policlínica do hangar. É o hospital de campanha, né? Mas a policlínica, por exemplo, de Santarém, não sei se foi essa que eu estava acompanhando, cara, não tinha mais paciente lá. Os últimos 3 pacientes tiveram alta, eles fecharam. Então, é tipo assim, eu não sei como é que tá o hospital de campanha, entendeu? Mas, por exemplo, a UEPA, eu sou professor da UEPA, por exemplo. A UEPA fechou... Professor, estou dialisando lá no hospital de campanha lá. Tá voltando aí algumas pessoas e tal, com sintomas. Na verdade, gente, se a gente tiver um reflexo forte de retorno, a gente vai perceber tudo agora em agosto. Porque cara que foi no último final de semana para Salinas, no penúltimo, pessoal que foi pular julho, aí tudo inteiro, daqui a 2 semanas vai estar já manifestando alguma coisa. Aí a gente vai saber. Fale, Rodrigo. Pelo amor de Deus. Na sua concepção, assim,
fez sentido eles liberarem shopping, mas não terem liberado praia? Você não acha que a praia tipo assim, não, muito gente, menos olha, suscetível à contaminação? Que o shopping tem um sistema de ar fechado e tal, e o caralho. Eu vou dar um exemplo para vocês, Professor, né? quando a gente volta para aula, o Rodrigo vai dar um monte de hambúrguer pra gente. Ele já me falou aqui, não se preocupe, que ela já até me disse. E aí, olhem só, isso daí é importante para a gente entender que existe também muita pressão por trás, né, desse segmento de o que abrir, o que não abrir, né? Então, por exemplo, aqui eu vejo que tem uma representatividade das escolas particulares muito forte. Então, por exemplo, estava tendo reunião direto envolvendo, por exemplo, os representantes das universidades particulares, né? Envolvendo, por exemplo, os representantes do governo do estado, porque os caras precisam voltar, precisam fazer vestibular e tudo mais. Para vocês terem ideia, as universidades particulares estão com muito mais força para querer voltar do que as universidades públicas, né? E aí o que é que acontece? Estão lá em cima querendo voltar de todo jeito. A mesma coisa é lojista e tudo mais. Eu não concordo. Eu acho o seguinte, eu acho que ou voltava tudo, mas reduzido, né? Aí, por exemplo, não, volta, mas põe só tantas pessoas. Porque a gente não tem lógica. Eu pergunto para vocês, quanta gente fica lá dentro de um ônibus, por exemplo, um cheirando o pescoço do outro, o cangote do outro? Então para de circular ônibus. Para tudo de uma vez, entendeu? Eu não concordo. Eu Por acho isso que o Bolsonaro vai libera tudo logo. O Bolsonaro liberou. Pois é, vai fazer tudo porque não tem lógica. Aí sabe o que é que acontece? Tem uma coisa importante também que é o seguinte: quanto mais fechado for tudo, mais isso causa a sensação de pânico nas pessoas. Aí a gente já vai falando de outras coisas que é o caos público, e aí isso leva ao aumento de furto, roubo. Aí vira um caos, realmente, entendeu? Mais Então, alguma coisa? Diga. Vai ter aula amanhã, professor? Já que tá no final da aula, já tá no final da aula, mas é muita coisa para debater. Na semana que vem. Não se preocupe, vocês podem perguntar sempre o que quiser. Tá bom? Bom, a Simone já deu presente ali, ela falou que ela já vai sair. Mas é brincadeira, gente, não tem frequência não, tá? Vocês podem sair, quem quiser. Tá bom? Então tá, gente, fiquem com Deus. Professor, boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite. Tchau, Rodrigo. Alô, tchau, professor. Silvana. Tchau, Marcos. Um abraço lá para sua esposa. Ela tá aí, te escutando. Ela tá dormindo, Meu Deus. rapaz. Diga. Olha aí, Isabela. Todo mundo sai, tu é o primeiro a querer sair, né? Tá dando tchau pra todo mundo já. Negativo. Quem é que tá aqui? Eu espero todos os filhos irem embora aqui, eu fico aqui esperando, tá? Amanhã vai ter aula, professor? Até parece. Amanhã Vai, só só pra pra vocês. ti. Amanhã eu tô viajando, vou lá pra Bragança. Olha o Covid. Já peguei, sou sobrevivente. Pegar de novo, morre. Cara, fala besteira. Então tá, gente. Fiquem com Deus, tá? Aí é medroso, não? Tchau, tchau.